Hoje nós temos aqui, que tens nas mãos, né? Dá uma olhada nas suas mãos aí, você que está nos assistindo, né? E olha aí, que tens nas suas mãos, não é? É a pergunta que nós deixamos para você hoje. E vai ser o tema do programa hoje. Que tens nas mãos, né? Olha aí, mas pode tirar o olho da mão agora e olha para nós aqui. Nós temos aqui Êxodo 4, de 1 a 5, que fala assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão ou um cajado, que é a mesma coisa. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em um cajado, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Né? Nós temos aqui, ficar descalço era um sinal de humildade e submissão. Os escravos andavam descalços. Moisés era um assassino. Era um homem inseguro. Era um homem inexperiente para liderar pessoas e andar no deserto. Era um homem gago. Moisés foi educado por 40 anos na maior cultura de sua época. Cuidar de rebanhos, cajado era algo desprezível para os egípcios. Deus estava preparando o caráter de Moisés para uma grande obra. O que Deus ia colocar nas mãos de Moisés? Ele estava preparando esse homem para receber isso, para receber aquilo que ele tinha para colocar. E o que nós vamos falar hoje é sobre isso, sobre o que você gostaria de ter nas suas mãos. Né? Na mão de Moisés tinha um cajado. Agora, o que ele ia fazer com esse cajado? Deus ia mostrar a ele o que ele ia fazer, não é? E o que você tem nas mãos, Deus vai mostrar para você o que você vai fazer com isso, não é? Quando a gente olha para a realidade de Moisés, né, ou seja, o que ele experimentou, ou seja, o que ele recebeu no Egito, né, depois no deserto, completamente diferente de todo o conhecimento que ele adquiriu. Outra história. Né? Toda a história, e agora, então, diante do Senhor ali, recebendo uma instrução para que ele fosse até o Egito, não é? E Deus mostrou justamente para ele, ou seja, o que na realidade ele tinha nas mãos. Era um cajado que se tornou numa cobra, numa serpente, né? Ou seja, e ele questionando com Deus, mas eles não vão acreditar em mim, eles não vão confiar de que realmente eu falei com o Senhor, eu tive essa experiência. Né? Então, na realidade, Deus manteve Moisés no deserto durante esses anos todos, pastoreando ovelhas, completamente diferente de tudo que ele adquiriu e conheceu no período do Egito. Né? E muitas vezes nós desenvolvemos no nosso coração algumas expectativas a respeito daquilo que eu gostaria de ter, aquilo que eu gostaria que em minhas mãos eu pudesse segurar. E essa é uma perspectiva que nós vamos abordar aqui, falar, justamente essa questão de que muitas vezes nós gostaríamos de ter, mas não aquilo que nós entendemos que é o que Deus quer para as nossas vidas. E a tendência é que eu gostaria de ter quando eu estou olhando para o lado. Eu olho para o fulano, olho para o Beltrano, puxa vida, eu gostaria de ter o mesmo que o fulano tem. Eu gostaria de ter o dom que aquele irmão tem. Eu gostaria de ter os bens materiais que aquele irmão tem. Por que eu não tenho? Não é? Então, quando nós colocamos o nosso olhar na perspectiva horizontal e começamos a fazer comparações, a tendência muitas vezes é essa, de eu gerar expectativa falsa no meu coração a respeito do que eu gostaria de ter, mas sem saber exatamente o que Deus tem e quer confiar às minhas mãos para que eu faça. E isso é muito importante, é o que a gente mais tem visto lá na clínica, na Guerra das Pessoas, não é? Frustradas. Sim. As pessoas sem saber o que Deus tem para elas, porque o tempo todo
elas estão querendo ser uma coisa que elas não são. Querem transparecer para os outros aquilo que verdadeiramente não são, não é? E isso vai gerando os personagens, que a gente já falou aqui várias vezes no ministério, aqui no programa, e gera frustração, gera cansaço, gera ansiedade e tantas outras coisas que a gente tem se deparado com vidas e mais vidas vivendo essa realidade, não é? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está tão ferida, tão machucada de um outro estado, né? E ela está pensando, então a melhor coisa que tem é eu dar cabo da minha vida, morrer, porque afinal de contas nada dá certo na minha vida. E aí automaticamente o que acontece? A pessoa começa a puxar lá de trás todo o histórico, todas as frustrações, todos os exemplos negativos que teve, aí começa a lembrar, não esquece as palavras que ouviu, as ministrações contrárias, as palavras de morte, as palavras de derrota, não é? Então, ou seja, a pessoa falou assim, a minha vida é uma sucessão de fracassos em todos os âmbitos, emocional, profissional, inclusive da parte do ensino, nunca conseguiu concluir o que começou, entrava na faculdade, entrava na outra, não terminava nada e não terminou até hoje. Então, entrando num processo de frustração pós outra, né? E isso vai gerando o quê? Abatimento, ansiedade, não é? E começa então a procurar, então eu quero ser que nem o fulano porque aquela pessoa é de sucesso, eu quero ser que nem aquela outra pessoa porque aquela pessoa alcançou. Então, a gente quer ter em nossas mãos coisas que não foram preparadas para nós, porque na realidade os nossos olhos estão simplesmente olhando para o lado, para a direita, para a esquerda e deixando de olhar para o alvo, que é o Senhor. Amém? Guerra, nós temos aqui já uma participação, DDD 84. Bom dia, pastores amados, estou com você sempre que posso. Eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, meu nome é Suzete e quero mandar aqui um abraço para uma pessoa muito querida, o nome dela é Lurdinha, também de Mossoró. Deus abençoe esse programa e todos vocês. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Aqui temos uma outra. Parará. Isso aqui é uma outra coisa que não tem a ver com o programa. Ok. Isso. Olha, nós temos o primeiro tópico aqui que fala: não o que você gostaria de ter nas mãos. A atitude de olhar para o lado e desejar ser igual ao outro. Você é o único, diferente, com dom especial. Não é? Então, nós temos aqui. A situação, muitas vezes, a gente até tem que conter com aquilo que Deus nos tem dado. Não é? Muitas vezes, eu sempre falo assim, a pessoa está correndo, você começar a olhar para trás, ele vai perder pique e o outro vai passar na frente dele. Então, olha para frente e corra olhando para frente, que aí você vai ganhar espaço. E muitas vezes as pessoas estão olhando para o que o outro adquiriu. E não é por aí. Não é? Muitas vezes o egoísmo entra no coração das pessoas. Aí Deus te pergunta assim, o que eu coloquei nas suas mãos? O que eu te dei para você usufruir? Não é? Ou então ele fala como Paulo lá, no momento a minha graça te basta. Não é? Eu sei que não é fácil ouvir isso não, mas tem hora que Deus fala, no momento a minha graça te basta. Então eu tenho que entender que, não é, eu gostaria de ter na mão aquilo que realmente é meu e não aquilo que é dos outros. Aquilo que me pertence e não aquilo que pertence às outras pessoas. Deus vai usar aquilo que me pertence. Pode ser um cajado, você entendeu? Pode ser uma coisa pequena, mas é o que Deus vai usar. Pode ser um grão de mostarda, mas é isso que Deus vai fazer, romper e gerar. É verdade. Né? E isso gera essa frustração na vida das pessoas, né? E eu creio assim que, apesar de todos os apertos, apesar de tudo que nós temos visto nos noticiários, apesar de todo o processo, muitas vezes negativo, não é, do Brasil, da corrupção, não é, o índice altíssimo de desempregos, tudo isso abate as pessoas. Tudo isso faz com que a pessoa muitas vezes ela entra em circunstâncias, sabe, de confronto com ela mesma.
não é? O que eu tenho percebido é que muitos casos que estão chegando ali na clínica para serem atendidos, sabe, até mesmo de relacionamento conjugal, né, Guerra? Sim, de com desgaste certeza. conjugal, é a pressão financeira, né? Quando tem pessoas desempregadas, aí o outro está desempregado, e aí as contas vão acumulando, e isso vai fragilizando as emoções e também os relacionamentos, não é? E aí, nesse momento, por que eu estou falando isso? A pessoa começa a trazer lá de trás, não é? A situação, comparação, não é? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? É tantos porquês, né? Por quê, não é? E por aí... que fulano na minha família tem ou não tem? Exato. Por que alguém adquiriu ou não adquiriu, né? Moisés podia reclamar assim, ó, lá no Egito eu tinha tudo. E aqui eu não tenho nem gente para conversar, né? Que eu ficava com as ovelhas lá durante um período muito longo. Altos papos, né? Para as ovelhas, né? Eu conversar com a ovelha, mas ela não responde, né? Então, ficava feia lá, só tinha monólogo, diálogo nenhum. Então, muitas vezes as pessoas têm que entender que Deus, naquele momento, não é, o quadro dele é aquele. Tem que entender aquilo, compreender o momento que ele está para poder melhorar e poder seguir em frente. Não é? Direcionar e administrar isso que está nas mãos dele. Exatamente. Senão ele vai desesperar. E aí o desespero vem rejeição, vem depressão, e aí vem um monte de coisa que vai encadear muitas outras coisas. Verdade. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Eduardo de Vitória, aqui do Espírito Santo. Peço aos irmãos que orem pela minha vida espiritual, porque eu estou muito desanimado e muitas das vezes fico pensando em desistir da caminhada. Que Deus abençoe vocês, os jovens de Deus, obrigado. Viu, Guerra? Te chamou de jovem de Deus. Uai, que benção. Ó, obrigado aí pela parte que nos toca. É verdade. É isso, viu, Eduardo? Essa situação acontece e vem... vem mexer justamente nas nossas estruturas. Com certeza. Não é? E, inclusive, o pastor Guerra vai citar ali o ponto 2, ele traz a outro dano, né? Ou uma outra experiência que pode trazer também, né? Assim, abatimento. Não o que você já teve em suas mãos. Principalmente para quem já teve uma condição melhor. Aqui eu estou falando, eu estou falando financeiramente. Então, quem teve uma condição melhor financeiramente e hoje está passando por um aperto, não é? Vai. Então, sabe, você precisa ter uma estrutura. Por que eu estou falando isso para você? Eu passei por essa realidade, eu passei por isso na minha vida. Eu, minha esposa, os meus filhos, né? De ter não uma condição, né, mas uma condição muito melhor, né, e nos momentos onde nós passamos por situações assim apertadíssimas, muitas vezes dependendo de cesta básica, de ajuda de outras pessoas para poder pagar as contas, é horrível a situação, principalmente para o homem que tem essa responsabilidade de provisão, sabe, de sustento, vendo as necessidades dos filhos. Então, automaticamente, a gente é transportado lá para trás, não é? Com as experiências que a gente, final de semana de feriado, ia se viajar, e tarará, antes a gente tinha até para dar, e demos para muitas pessoas, ajudamos muitas pessoas, abençoamos muitas pessoas. E por que eu estou passando por isso hoje, né? Então, essa é uma situação que a gente tem que, sabe, depender totalmente do Senhor, não é? Então, é o que diz aí o ponto 2, não que você já teve nas suas mãos, não é? Aí a pessoa muitas vezes ela começa a lembrar daquilo. Quando ela está em situação difícil, aí ela senta e começa a trazer o passado. Se ela usar o passado em termos de resiliência, vai ser bom, né? Porque aí ela vai pegar esse passado e tornar ele em bênção agora. Agora, quando esse passado, ele foi um passado próspero e hoje a pessoa está passando por situação difícil, ainda mais que muitas pessoas chegam perto da gente e falam assim, mas eu fui culpado de estar nessa situação hoje.
Eu não administrei bem. Isso aí traz um peso maior ainda nos ombros da pessoa e realmente essa pessoa tem que ser acompanhada, passar por uma cura, sabe por quê? Porque talvez ela não vai conseguir livrar desse sentimento de culpa. E outra coisa, muitas vezes não é só ela que está se culpando, ela está sendo cobrada por aqueles que estão junto dela, por família, por tudo, por esposa, não é igual a mulher de Jó fez lá, ó. Por que você não amaldiçoa e morre? Não é? E acaba com esse trem de uma vez. Muitas vezes pessoas chegam e falam assim, ó, você já acabou com a família toda, acabou com todo mundo, agora a gente está passando por isso, a culpa é sua. E aí vem aquele peso sobre os ombros das pessoas e muitas vezes vem o desespero. E o desespero é que é o pior. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.